Oi, boa noite. Não sei se vocês vão ou se vai ter alguém aí pra me ver, porque eu falei que eu ia chegar às 9h30, tô mega atrasada. Mas essas 2 últimas semanas eu fiquei bem doente, meu filho ficou doente e hoje eu tô recebendo uma visita aqui na minha casa que chegou e enfim. Vocês não precisavam saber de nada disso, mas eu preparei uma fala sobre a história da Vasalissa e vai ser uma fala bem curta, porque eu só vou falar sobre as 3 primeiras tarefas e eu vou falar assim aos pouquinhos mesmo da história, porque eu acho que ela é uma história que precisa ser digerida. Porque nenhum processo de iniciação acontece do dia pra noite. E essa história é uma história que fala sobre a iniciação, é uma história que fala sobre um rito de passagem. E esse processo iniciático, ele é importantíssimo na nossa vida, na vida de todas as pessoas, e na vida da mulher especialmente, porque é através desse rito que a gente consegue se conectar com algo que não está perdido, mas que está esquecido, que é a nossa intuição. Então, a história de Vasalissa, como o próprio título fala no livro, é o resgate da intuição como iniciação, é uma história que fala sobre um rito de passagem, e esse rito ele é traduzido pela Clarissa em 9 passos, embora ela chama de 9 tarefas, mas eu nem considero que são 9 essas tarefas. São 9 etapas da história, mas não são 9 tarefas que a menina cumpre, na verdade. Como na história de Psique, por exemplo. E aí a gente vai falar, então, sobre intuição e sobre iniciação. E aí, para começar, eu acho bem importante a gente fazer uma definição desses 2 conceitos. A definição de intuição e a definição de iniciação, e para isso eu fui no dicionário mesmo. Pesquisei e anotei aqui e vou ler para vocês o que está escrito na definição, né? Então, intuição é um substantivo feminino, é a faculdade ou o ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independente do raciocínio ou da análise. É a forma de conhecimento direta, clara e imediata, capaz de investigar objetos pertencentes ao âmbito intelectual ou à dimensão metafísica ou à realidade. Quando Jung fala sobre intuição, ele fala justamente essa definição, uma forma de conhecimento direta, é uma forma de conhecimento, é uma forma de acessar uma informação que não passa pelo intelecto, que não passa pela lógica, que não passa pela razão, é uma forma de acessar algo de bate-pronto. Então isso é a intuição. E a iniciação, a definição de iniciação é o ato de começar. Então ele fala, o dicionário fala, que é a condição daquele que é introduzido em alguma experiência misteriosa ou desconhecida. Então uma pessoa que está fazendo um processo de iniciação, ela está sendo introduzida num universo inicialmente desconhecido. E aí, claro, né, a gente pode ser iniciado em muitas coisas na vida. O processo de estudar qualquer coisa é um processo de iniciação, né? Porque você está sendo introduzido àquele conhecimento. Então, é claro que a gente acaba usando certos conceitos de uma forma meio mística às vezes, e aí esses conceitos acabam ganhando uma aura que, na real, quando você vai olhar o grosso, né, do conceito, ele é tão simples quanto isso. Todo mundo que está estudando alguma coisa, ela está passando por um processo de iniciação, está sendo iniciado no conhecimento daquilo. Mas aí vamos lá para a história. Então,
A história de Vasilissa é uma história que fala de um processo necessário, do meu ponto de vista, para que a mulher se reconcilie ou que dê os primeiros passos na sua caminhada, sendo guiada pela sua intuição. Só que não é ou uma coisa ou outra. No fundo, são as duas coisas. Porque tanto a mulher precisa se reconciliar, porque o contato com a intuição nos foi furtado por centenas, talvez milhares de anos, por conta da gente viver nessa cultura essencialmente masculina. Então, obviamente, esse contato com a intuição, que é uma coisa de uma qualidade um pouco mais feminina, isso nos foi tomado mesmo, nos foi furtado esse contato. Então, ser guiada para reencontrar essa intuição é algo importante. E o outro ponto é que nós precisamos dar esses passos, porque embora esse contato ele não tenha sido perdido, nem tenha sido extinto, porque se está dentro da nossa psique, isso não se perde, isso simplesmente fica guardado, adormecido em algum ponto do nosso psiquismo, a saber, o inconsciente, isso não nos é familiar. Então, assim, nós não temos familiaridade com a intuição ou com o conhecimento intuitivo do mundo, porque isso também é desvalorizado, uma grande desvalorização na nossa cultura dessa forma de aprender as coisas, né? Afinal de contas, somos filhas do iluminismo, mecanicistas, que a gente tem que destrinchar as coisas para conhecer, porque tudo tem que ter uma explicação científica, e se não for cientificamente comprovado, não é válido. Então, portanto, na hora que nós estamos em contato com a intuição, muitas vezes a gente fala, pera, mas eu não tô entendendo onde é que tá vendo isso, assim, meu Deus, eu segui um negócio que eu nem sei por que eu segui, mas eu segui. E é essa familiaridade com isso que a gente faz, que a gente não sabe por que faz, mas faz e dá certo, que a gente precisa retomar. Então é disso que se trata essa história. Não sei se tem alguém me escutando neste momento. Se tiver alguém me escutando, por favor, me dê um oi, me conte que está por aí e me diga se tá funcionando isso hoje, porque eu não sei onde foi parar o meu fone de ouvido para poder melhorar aqui a transmissão com o microfone. E então, vamos lá. Então, o primeiro ponto muito importante dessa história de Vasilissa é que ela é uma história em que as figuras masculinas, elas são quase inexistentes. Quando aparece uma figura masculina, é uma figura que não tem o menor peso, ela é en passant, assim, né? A gente sabe que ela era filha desse pai que ficou viúvo e que casou com outra mulher e acabou a participação desse homem na história. E as outras figuras masculinas são esses cavaleiros que vão passando aí, que é o dia, a noite, e o entardecer e tal, mas também não tem um peso muito grande na história. E isso é um ponto muito importante, porque quase todas as histórias que têm uma relação iniciática, que fala da iniciação feminina, as iniciações se dão através de outras mulheres. Então, essa iniciação, ela se dá pela relação ou pela oposição a uma outra figura feminina. Veja bem, a gente falou umas 3 semanas atrás sobre a história do Barba Azul. E a história do Barba Azul também também pode ser encarada como uma espécie de iniciação, mas só que você precisa ser raptada para poder se transformar. Então não é um aprendizado que você faz porque você seguiu determinados passos, né? Então assim, você não passou por um rito de passagem para poder ser iniciada. Na história do Barba Azul, você é
cooptada por esse masculino, e essa relação com o masculino faz você se desenvolver, que de fato é uma relação com a sombra. Na história de Vasalissa e em outras histórias importantes que são iniciáticas, né, importantes para o psiquismo da mulher, as oposições que fazem com que a heroína da história, né, passe por determinadas tarefas para chegar até um ponto de evolução, elas se dão pelo confronto com outras mulheres. Então, em geral, é um aspecto do feminino que está na sombra, que é sombrio, e com quem a gente tem que se relacionar. Na história da Vasalissa, a gente tem vários aspectos, né, várias mulheres. E aí é bom a gente lembrar, porque a própria Clarissa lembra isso, né, no começo da história, né, antes de contar a história, que esse conto é um mapeamento psíquico e que tem que ser entendido. Todos esses personagens são partes do nosso próprio psiquismo individual. Então, assim, dentro do meu psiquismo tem uma mãe boa demais, tem uma madrasta má, tem umas irmãs invejosas, tem bruxas malvadas. E no caso da história da Vasalissa, tem essa bruxa temível, e eu acho essa palavra importantíssima na história. A Baba Yaga é uma bruxa temível, não é uma bruxa terrível, que são duas coisas completamente diferentes. A Baba Yaga, ela não é aterrorizante, no sentido de que ela vai fazer a gente ter pesadelos com ela. Ela é uma bruxa que nos amedronta. E aí, diante do medo, nós temos respeito, porque o medo salva nossas vidas, né? O medo nos coloca em guarda e nos faz a gente ter mais cautela em situações em que nós precisamos de cautela. A falta de medo pode nos levar a fazer coisas irresponsavelmente e aí colocar, inclusive, a nossa vida em risco. Então, isso é muito importante. O fato eu vou repetir de novo, a Baba Yaga é uma bruxa temível. Vou falar disso outras vezes depois. Beleza, então isso posto, eu vou entrar nas tarefas que a Clarissa relata aqui na história, tá? Então, se tiver alguém aí me acompanhando, que até agora eu acho que não tem ninguém, tô falando só eu mesma. Aqui na história, tá? Então, que até agora eu acho que não tem ninguém, tô falando só eu mesma. Eu tô me vendo aqui ainda por cima. Que até agora eu acho que não tem ninguém, tô falando só eu mesma. Por cima. Pronto, consegui baixar o volume. Pois muito bem, então vamos lá. A primeira tarefa que é permitir a morte da mãe boa demais. Então, para entender essa tarefa, tem uma coisa que é fundamental, que é a gente entender o que é uma mãe boa demais, né? O que seria isso, ter uma mãe boa demais? Então, uma mãe boa é uma mãe que ela vai cuidar, atender às necessidades e vai permitir que o seu filho cresça e se desenvolva e amadureça e siga o seu caminho. Uma mãe boa demais é uma mãe que vai, mesmo com o seu filho crescendo, sempre enxergá-lo como uma criança, um bebê, e vai acabar executando tarefas que ele deveria fazer por si mesmo, ou que ela deveria fazer por si mesma. Então, uma mãe boa demais é aquela que acaba fazendo mais do que o que a criança precisa, e ela faz isso, obviamente,
porque ela é mãe e ela quer fazer esse cuidado, né, com seu filho, mas ela não se dá conta de que isso está impedindo que o seu filho ou a sua filha se desenvolva. Então, por que a mãe boa demais precisa morrer? E essa mãe boa demais morrer, na verdade, é o start, né? É o primeiro ponto da iniciação. Porque ela precisa abrir espaço para que a criança, a menina, a mulher ande com as suas próprias pernas. Que a criança ou a mulher, né, possa começar a escolher e andar pelos próprios caminhos sem mais essa referência tão presente, que a referência ela vai permanecer presente através da bonequinha, que no fundo é essa essência que garante que aquela mãe conseguiu deixar a marca que realmente precisava, que é a marca da autoconfiança. A mãe boa, quando ela cumpre o seu papel, ela deixa uma cria capaz de acreditar em si o suficiente para poder ir, mesmo que ela esteja com medo. Porque é isso que a gente tem que fazer na vida, a gente tem que ir com medo. O medo não pode paralisar, o medo tem que permitir que a gente caminhe. Então, quando a gente tem essa mãe boa demais, a gente não precisa confiar em nós mesmos, porque a gente vai ter sempre, a confiança vai estar do lado de fora. Eu vou olhar pra mãe e aí eu vou dizer, o olhar da minha mãe vai dizer se eu tô no caminho certo ou se eu tô no caminho errado. Então eu nunca vou trazer esse olhar pra dentro. Aí, esse é um ponto da história que eu já acho que ele é complexo e dificílimo. Por quê? Porque a gente vai tender a olhar para nossa mãe pessoal. E aí a nossa mãe pessoal, muitas vezes, não vai nem ter sido uma mãe boa e nem ter sido uma mãe boa demais. Ela pode ter sido uma mãe negligente. E aí vão vir outras coisas, né? Então, eu não vou conseguir desenvolver a minha autoconfiança porque eu não tive esse olhar também para confiar em mim mesma. E a própria Clarissa traz uma coisa fantástica no livro, que é a nota número 4, onde ela fala que as estruturas da mãe na psique são formadas em camadas. Então, assim, tem uma camada da nossa relação com esse arquétipo materno, porque daí é uma camada arquetípica. Tem uma camada que é das nossas relações pessoais, a relação que a gente teve com a nossa mãe, a relação que a gente teve com as outras pessoas que nos maternaram, que pode ter sido, inclusive, o nosso pai. Podem ter sido outras mulheres, podem ter sido irmãs, podem ter sido amigas. A gente pode ter essa relação de ter sido maternada por outras pessoas que não são a nossa mãe. E tem um outro aspecto que é fundamental para a gente compreender o nosso psiquismo, que é a cultura, as nossas relações culturais. Então, assim, como a mãe é percebida na nossa cultura, como as mães, o que é uma mãe boa na nossa cultura, né? Que aí a cultura vai determinar que uma mãe boa pagou a nossa viagem para Disney, ou que uma mãe boa é uma mãe que nos ensinou a confiar na nossa intuição e nos perguntar se a gente estava bem diante disso na hora que estava com os nossos amigos. Eu escutei uma vez uma pessoa que eu admiro muito conversando com a filha no telefone, que a filha estava indo, sei lá, para o cinema com uma amiga ou um amigo, e
E aí essa mãe não conhecia esse amigo ou amiga. E aí a mãe perguntou pra ela: oi, minha filha, você confia nessa pessoa? Essa é uma pergunta de uma mãe que consegue estar atento, assim, né? Para que a jovem, talvez ela não tivesse se feito essa pergunta. E por ser jovem, ela precisa dessa referência. Então essa mãe vai lá e faz: você confia nessa pessoa? Talvez o jovem possa até dizer: confio, só para poder tirar a mãe do pé do ouvido, mas a pergunta fica. E essa pergunta é importante. Se você confia nas pessoas, porque, né, no nosso fundo, bem lá no fundo, em qualquer situação que a gente esteja na vida, mesmo quando a gente meteu os pés pelas mãos, tem uma vozinha que fala se a gente estava inteira e confiando naquilo que a gente estava vivendo ali. Então isso é importante. Então, deixa eu pegar minhas notas aqui para ver se eu falei tudo que eu achava importante. Então, ao mesmo tempo, quando a mãe não é suficientemente boa, a criança acaba duvidando também da sua capacidade, ou se esforçando demais para ser amada. Obviamente é importante dizer que isso não é assim tão simples, porque as relações com o materno se dão em diferentes camadas ou esferas, que é o que eu falei, que a própria Clarice falou, e aí as camadas são a camada arquetípica, a camada pessoal, a camada cultural. E aí eu coloquei aqui uma outra nota para falar sobre outros mitos onde aparecem essa mãe boa demais. E aí como é que essas heroínas se situam, né, ou vivem as suas histórias. Uma é a Perséfone, que é a filha, né, e aí a mãe boa demais é a Deméter, e aí tem toda uma história delas duas. E na própria história do Barba Azul, a mãe não aparece muito na história, mas a gente vê que a menina se deixar levar pela Barba Azul, então se não enxergar o azul tão azul da barba, é um efeito da mãe boa demais. Aí tá, beleza, tudo bem até aqui? Espero que vocês estejam conseguindo ouvir, não sei se tem alguém aí. Então, a gente passa para a segunda tarefa, que a Clarissa chama, né, de segunda tarefa. E a segunda tarefa da Vasalissa é a tarefa de denunciar a natureza sombria. E essa tarefa eu acho bem interessante. Eu acho todas as tarefas interessantes, mas eu acho essa tarefa bem interessante porque logo no começo do capítulo, retomando isso, né, a Clarice nos lembra, e eu já falei isso aqui hoje, vou falar de novo, que todos os personagens da história fazem parte de um único psiquismo. Logo, a Vasalissa, a madrasta, a mãe boa demais, as irmãs, a Baba Yaga, são aspectos de nós mesmas. E a madrasta e as irmãs são aspectos de nós mesmas que nós preferíamos não ter. Por quê? São aspectos mesquinhos, são aspectos invejosos, são aspectos abusadores, né? Porque elas colocam a Vasalissa nesse lugar de escrava. São nossas partes que nós ignoramos, que nós preferimos não ter, que nós temos dificuldade de reconhecer, mas são também os aspectos que têm a maior parcela de contribuição para a nossa salvação, vamos assim dizer. Porque sem esses aspectos, sem os nossos aspectos sombrios, nós ficaríamos acomodadas. Acomodadas, no caso da Vasalissa, nessa postura de servidão. A Vasalissa, ela estava tão conformada, que ela servia e atendia a tudo que esses aspectos sombrios demandavam, a ponto dos aspectos sombrios se irritarem ainda mais e mandarem ela embora.
para que ela fosse então em busca desse fogo. Esses aspectos sombrios, eles são tão tenebrosos que eles apagam o fogo interno. O nosso fogo, o fogo da nossa alma, ele é apagado por essas forças sombrias. E ao mesmo tempo são essas forças sombrias que impulsionam o movimento de busca. Porque elas apagam o fogo, elas fazem, pera, você tá com um fogo que não lhe pertence, eu vou apagar esse fogo para você ir buscar o seu próprio fogo. E aí eu vou colocar você no mundo, em movimento. Então, por um lado, a gente tem que agradecer. E é muito interessante perceber que todas as histórias, pegue aí qualquer uma delas, a Cinderela, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, todas elas têm uma bruxa má, uma madrasta ou uma rainha. Vou chegar nesse ponto de novo, porque eu sei que eu anotei isso aqui em algum canto, já tá aqui. Ou vocês conhecem um conto de fada que não tem a madrasta, bruxa má ou rainha má. Pois são exatamente essas partes que impelem Vasalissa a sair do estado de servidão inconsciente, que extinguiu seu fogo interno, e para sair em busca da recuperação desse fogo. Então, acho que isso é bem importante. Eu acho que esse é o ponto principal, então, desse segundo aspecto da história. E aí, o terceiro aspecto, eu acabei não conseguindo terminar de digitar ali, mas eu anotei aqui. A terceira tarefa. Anotei aqui no caderno. Então, a terceira tarefa é a tarefa de navegar nas trevas. Então, é o lado da história, é o ponto da história em que a Vasalissa entra na floresta, na escuridão, e ela vai com a bonequinha no bolso, guiando o caminho até encontrar a casa. Que é a casa da Baba Yaga, que é a nossa casa, né? A casa. Então, eu coloquei aqui, quantas vezes você fez algo sentindo na sua alma que aquele não era o caminho, mas deixou o desejo de ser amada comandar a sua escolha? Ou porque você se matriculou, eu vou te dar alguns exemplos, né? Ou você se matriculou num curso que você não precisava fazer, ou você se casou quando realmente o que você queria não era casar, era viajar, era fazer outra coisa. Ou você teve um filho quando o que você preferia talvez era ter se separado. Ou você manteve um relacionamento à distância só pra não dizer que estava solteira. Então, tem várias coisas que a gente faz, escolhas que a gente faz e movimentos que a gente faz na vida que a gente faz por uma necessidade do ego que abafa a voz da nossa alma. Então, a terceira tarefa, essa tarefa de navegar nas trevas, é justamente a tarefa que vai testar se a gente é capaz de escutar essa voz da alma ou se a gente vai seguir fazendo coisas para atender esse desejo do ego. Porque um desejo egoico, né, de eu queria que alguém gostasse de mim, pode fazer a gente se submeter a qualquer tipo de relacionamento. Quando no fundo, a gente sabe que aquele relacionamento ele não vai trazer o preenchimento que a nossa alma precisa ou deseja. Aí, para falar sobre isso, né, aqui no livro, a Clarissa, ela vai falar dessa bênção que essa mãe pode dar, né, que aí não é necessariamente a mãe biológica, é essa pessoa cuidadora que nos ajuda a confiar em nós mesmas.
de seguir a nossa intuição. E aí hoje eu nem vou continuar mais falando sobre isso, eu vou contar uma história que pra mim ela é tão atual, é tão presente e ela é tão verdadeiramente ilustrativa do que navegar nessa escuridão e ao mesmo tempo fazer isso escutando a alma. E aí eu vou contar uma história que eu não precisa... Vocês podem procurar, porque vocês vão encontrar, que é a história de uma amiga minha, uma grande amiga minha, que se chama Eva, e é dona da Lapome. E Eva, agora, ela já está acho que já chegou no dia 42 ou 43, do que ela tem chamado de despertar criativo. E o despertar criativo foi a saída que ela encontrou para esse contato com a intuição dela, com esse momento. E esse despertar criativo nada mais é do que ela acordar todos os dias e tirar 1 hora do dia para poder lidar com essa coisa que é tão desafiadora para ela, que é mexer com as tintas, com papel, fazer coisas que nem é exatamente aquilo que ela faz de melhor na vida, mas que aos poucos ela vai desenvolvendo, mas que é aquilo que dá muito prazer, muita alegria. E isso tem sido tão rico, tão fantasticamente produtivo, que esses momentos têm rendido novas estampas e novos produtos e novas coisas para o negócio que ela tem, que é a Lapome. E por que eu tô contando essa história? Porque esse exemplo que a Evinha traz, e ela nos brinda, ela nos oferece isso, porque ela compartilha todos os dias o despertar criativo. Todo dia ela posta as imagens do despertar, todo dia ela fala sobre como tem sido para ela. O mais incrível e interessante e bonito é que é um exercício, esse canal intuitivo que para ela tem sido exercitado através do despertar, é como fazer musculação. Então, por que isso tem a ver com essa tarefa número 3 da Vasalissa? Porque esse navegar pelas trevas é encontrar essa relação com a intuição, que no caso da Vasalissa é feita através da boneca. No meu caso é feito de outra maneira, e no caso de Eva é feito através do despertar criativo. Então o despertar criativo é o navegar pelas trevas da incerteza, do medo de se expor, do medo de não fazer tão bem, do medo de não dar certo. É lidar com a frustração de que nem todos os dias vai ser incrível. Perceber que no começo pode ser muito incrível, mas depois aquilo pode cair num lugar que não é mais tão incrível e que você tem que persistir para que isso continue, para que esse caminho da intuição continue aberto e fluido. Então, eu vou fechar essa fala de hoje fazendo esse convite para que vocês entrem na página de Eva, vejam o despertar criativo, acompanhem isso, porque esse é um exemplo atual, bonito e rico de como uma mulher conseguiu escutar a sua própria voz, a voz da sua intuição, e transformar isso em algo que não só alimenta a própria alma, mas como ela emana isso para todas as pessoas que acompanham o trabalho que ela faz. Isso é talvez 50% da iniciação da Vasalissa. E você, Evinha, minha amiga, não sei se você vai ver esse vídeo, se você em algum momento vai assistir essa transmissão, eu sei que você acompanha o meu trabalho. Eu quero te dizer que muitas vezes você fala pra mim que você não entende nada do que eu tô falando, que é difícil pra você compreender esses termos, essas coisas todas que eu falo,
mas que você não precisa nem entender, nem compreender, nem nada disso, porque você já está fazendo e vivendo concretamente essa iniciação, e isso é lindo de se ver, e eu sou muito grata por poder acompanhar isso sempre. Então hoje, não sei se tem alguém aí, se vocês vão escrever alguma coisa, vão comentar alguma coisa, é isso que eu tenho pra falar. Semana que vem eu volto, espero conseguir voltar no horário normal. Minha voz ainda não está a mesma, fiquei sem voz na semana passada. Mas volto para continuar então as próximas tarefas de Vasalissa. E aí eu acredito que a gente termina a Vasalissa até a 9ª tarefa, né? Porque daí vão faltar 6 tarefas daqui até o fim, tá bom? Obrigada por me assistir até aqui. E semana que vem tem mais. Beijos.